Ai, bem, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de novembro de 2022, e nesse horário nós estudamos essa obra, Emmanuel, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E nós estamos hoje dando continuidade ao estudo do capítulo 7, que tem por título O Labor das Almas. Nós vamos começar hoje a estudar o item 7.4, Desenvolvimento da Intuição. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, como uma família que somos na realidade, para conhecermos essa doutrina abençoada, conhecer todas essas informações valiosas que o Espírito Emmanuel nos traz sobre a filosofia, a ciência, a religião, todos esses aspectos, né, que envolvem a doutrina, e ele faz isso com muita propriedade. Então, Senhor, muito obrigado por podermos conhecer um pouco mais dessa doutrina que tanto tem nos ajudado, nos consolado, nos amparado ao longo dessa reencarnação. E cada um de nós possa buscar sempre colocar em prática tudo isso, todas essas maravilhas, essas orientações que o Evangelho tem nos fornecido. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui a nossa leitura. E Emmanuel, nesse item 7.4, Desenvolvimento da Intuição, ele diz assim: faz-se mister em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente, né? Então, ele está falando, né, Emmanuel, que é importante que a gente busque desenvolver todas as nossas energias espirituais, essas forças ocultas que estão em estado latente dentro de cada um de nós, não é? Elas estão lá, em estado latente dentro de cada um de nós, aguardando a nossa vontade de colocá-las em atividade, em permitir que elas desabrochem. Porque, como nós já falamos aqui, nós somos grandes potências. Jesus mesmo diz: vós sois deuses. Nós temos essas energias espirituais, nós temos essas forças maravilhosas dentro de cada um de nós. Primeiro, é necessário que a gente acredite nisso. Isso é fundamental. Se a gente não acreditar, não adianta nada. Então é importante que a gente acredite nisso e que a gente tenha vontade de colocar essas forças em atividade, não é? Para que elas possam desabrochar plenamente. Aí ele continua aqui: o homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Então, nós precisamos, né, das nossas faculdades intuitivas, mas como é que elas vão se desenvolver? Através dos exercícios da nossa mente. E essa mente deverá sempre vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Então, o que ele está querendo dizer? Eu preciso, né, exercitar as faculdades intuitivas
mas sempre buscando levar a minha mente, fazer com que a mente esteja sempre trabalhando em prol das boas coisas, das coisas edificantes, né? Então, essas faculdades intuitivas, elas vão se desenvolver a partir do momento que a minha mente vibrar ao ritmo dos ideais generosos, da prática do bem, da prática do amor, sempre voltado para coisas edificantes. Vamos pegar aí o nosso Livro dos Espíritos, questão 393. Questão 393. A questão 393, vamos lá, deixa eu ver aqui. 393. Diz assim, está no item 8, esquecimento do passado. Deixa eu só pegar aqui o início, porque esse livro de espírito que eu estou usando aqui. Tá. É o capítulo 7, retorno à vida corporal, né? Retorno à vida corporal. Então, ele pergunta assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Os espíritos dizem: como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências, ainda é Kardec perguntando, que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição? Se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar o que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então, nós até falamos isso numa aula anterior, quando nós tratamos da questão dos nossos amigos espirituais, aqueles espíritos que o Senhor coloca junto a nós para serem os nossos orientadores, né? Nossos, que muitas pessoas chamam de mentor, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro orientador espiritual. Então, esse espírito que será dado a ele como guia, como orientador nessa nova existência, procurará, né, fazê-lo, orientá-lo para que ele busque reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição para que ele perceba os problemas, os equívocos que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a qual resisti instintivamente, atribuindo a vossa existência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas.
nessa nova existência, se o espírito sofrer suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Então, como ele falou aqui, né? Esses amigos espirituais que o Senhor coloca ao nosso lado, eles vão ficar sempre conversando conosco, não é mandando a gente fazer alguma coisa, porque nós somos donos da nossa vontade. Eles vão ficar nos orientando, né? E essa orientação é como se fosse uma espécie de intuição. Muitas vezes, você tem algo acontecendo, né? E você fica ali pensando e começa uma ideia, e você diz, eu estou com uma intuição de que eu não devo fazer isso, de que eu não devo fazer aquilo. Muitas vezes é esse amigo espiritual nos dando um conselho, baseado naquilo que nós já conhecemos, entendeu? Baseado nas experiências que nós já vivemos, para que a gente busque resistir. É o que ele diz aqui, é a voz da consciência que vos adverte, né? É aquela voz, tipo assim, querendo dizer para você o seguinte, você já viveu isso, você já passou por isso, presta atenção, analisa bem o fato, para que você não venha cair no mesmo erro. Então a gente fica, né, com aqueles pensamentos, a gente fica muito meditativo, né? Então o amigo espiritual bota aqui no livro dos Espíritos, é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. A voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas, né? Então, nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem, souber resistir, ele vai se elevar a si próprio. Então, muitas vezes acontece isso, né? Nós temos aquela lembrança dentro de nós. Então, o fato está se desenhando. Aí o amigo espiritual, é como se ele apontasse para a gente, olha bem a tua mente, a tua consciência, vê se você não vai encontrar aí alguma coisa que te relembre isso que está acontecendo, para você tomar cuidado com o passo que você vai dar. E aí você começa a analisar aquilo, né? Essa intuição que vem de dentro de você. Porque ele, de alguma forma, ele te deu um toque. Observa bem. Observa a experiência que você já tem sobre esse tipo de coisa. Então, isso nos leva a refletir mais. Vamos olhar a questão 415. Kardec pergunta, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas? Porque, às vezes, o companheiro, o amigo espiritual, né? Ele vem, às vezes, um desdobramento do sono, e você conversa com ele, você escuta, mas você não lembra do que foi conversado. Então, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Então, às vezes, nós estamos ali com uma dificuldade, tá? Por algum motivo, e você tem um desdobramento do sono, normalmente é do sono, o amigo espiritual vem conversar com você sobre aquele assunto, né? Dando aquele aconselhamento sobre aquela situação que você está passando, né?
alerta você para uma série de coisas, de repente, para você pensar um pouco mais, para você refletir. Então, você tem aquela conversa com seu amigo espiritual sobre as questões, muitas vezes, do seu dia a dia. Não que ele queira fazer a sua cabeça, mas como um bom amigo, percebendo que você muitas vezes não sabe que atitude tomar, está em dúvida de alguma coisa, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E aí ele vem para bater um papo com você, né? Trazer uma orientação, pedindo a você que preste atenção mais em algumas coisas. Só que quando você desperta, você não lembra de toda a conversa. Você não lembra de toda a conversa, né? Mas é como se, de repente, você ficasse na sua cabeça com uma, vamos dizer assim, uma revisão, uma retrospectiva daquilo que você conversou com ele, e não os detalhes da conversa, né? Mas há uma intuição sobre o que você deve fazer. Porque às vezes aquela troca de conversa com ele, você refletiu bem, você decidiu, mostrou para ele alguns pontos que preocupações suas. Ele, como tem mais experiência, mais vivência, mais sabedoria, né? Fez algumas colocações para você que você achou legal, achei isso legal. Então, quando você desperta, aquelas ideias, resultado daquela conversa que você teve, estão na sua mente. Não em detalhes, mas numa nova perspectiva. Então, ele diz aqui, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem constantemente, espontaneamente, sem que se possa explicá-las. E aí você disse, poxa, eu acho que eu vou fazer isso. Eu não sei não, mas tem alguma coisa me falando que eu devo fazer isso. Eu não sei explicar de onde isso saiu, mas eu pensei melhor, eu fui dormir pensando nessas coisas e acordei com a minha cabeça mais organizada, mais equilibrada. Não acontece isso com a gente? Às vezes até a gente vai dormir com uma ideia já estabelecida. E quando se acorda, você já começa, sabe, não sei não, mas eu acho que aquela ideia que eu estava ontem, que eu tinha decidido fazer isso não vai rolar. Eu aqui tô pensando outra coisa, parece que a coisa se aclarou, eu tô vendo melhor, eu tô pensando melhor nas coisas, entendeu? E aí você toma uma atitude mais tranquila, mais equilibrada, sem que você mesmo não possa explicar por que você mudou de ideia, tá? Então, ele diz aqui, isso não é mais do que as ideias auridas naqueles colóquios. E aí você acorda com essa ideia e aí você diz, é uma intuição. Mas ele não chega para você dizendo, faça isso. A intuição passa muito por isso. Ele vai ver o que você pensa sobre aquele assunto. E ele vai trabalhar em cima do teu pensamento, daquilo que você já conhece sobre aquele assunto, das experiências que você já viveu, das experiências bem-sucedidas, das experiências que não foram bem-sucedidas, relembrando a você, para você pensar nas lições que você tirou, entendeu? De repente ele diz para você assim, olha, você está passando por essa situação, mas essa situação não é inédita não para você. Lembra que você já vivenciou isso? Aí você, como está no desdobramento do sono, você tem mais facilidade de acessar o seu arquivo. Aí você diz, não, realmente, já passei por isso. Aí ele vai dizer, o que levou isso? Qual o resultado da atitude que você tomou? Não, eu fui bem sucedido. Então, você tem mais segurança para
agir agora. Não, eu não fui bem sucedido. Eu fui muito afoito. Eu tomei uma atitude que não foi bem. Então preste atenção. Vê se agora, de repente, você não está agindo da mesma forma. Aí a resposta, a decisão sempre é sua. Sempre é nossa. Ele só vai, né, dando os toques como um amigo faz com a gente. E aí, quando você acorda, você desperta, você está com a sua ideia mais equilibrada, mais organizada, e aí você toma a tua decisão. Vamos dar uma olhadinha na questão 620. Na questão 620, trata do item 2, conhecimento da lei natural. Kardec pergunta: a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? E eles respondem: a alma, compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem, frequentemente, fazem que ela a esqueça. Então, a alma, né, dependendo do grau evolutivo que ele tem, quando o espírito reencarna, ele conserva toda a lembrança intuitiva dele. Tudo isso fica guardado da mente dele, né? Agora, dependendo, se você é uma pessoa com maus instintos, né? Esses vícios fazem com que a gente esqueça essas vivências, essas experiências, essa lembrança intuitiva. Essa lembrança intuitiva é como se, de repente, você fosse fazer alguma coisa. Eu tenho uma coisa para fazer. Aí você, de repente, olha para aquilo, né, que é alguma coisa que você, às vezes, você nunca fez naquela encarnação, né? E aí, você, de repente, olha para aquilo e diz assim, não sei não, mas esse negócio para mim não é muito novo, não. Aí alguém diz para você assim, que é isso, cara? Você nunca fez isso? Aí você olha e diz, não sei. Eu não sei. Às vezes, por exemplo, alguém te convida para fazer uma certa atividade. Vamos dizer, na casa espírita, qualquer coisa. Algo que você nunca tinha feito. Aí você diz assim, não sei não. Eu estou em dúvida, eu nunca trabalhei com isso, eu não vou fazer. Eu nunca trabalhei com isso. Aí você vai para a tua casa. Passa uma noite de sono, 2, 3. Daqui a pouco, um dia você chega e diz assim, sabe a coisa? Eu acho que eu vou lá conversar com o pessoal. Eu vou aceitar o negócio. Para mim vai ser um desafio. Mas muitas vezes quando você diz, eu acho que vou lá, é porque você tem uma lembrança intuitiva que você sabe fazer aquilo, que você é capaz de fazer aquilo. Aí você vai, procura a pessoa e diz, olha, aquela oferta que você me fez de fazer um trabalho assim, eu vou pegar. Você tem certeza? Não, eu vou pegar. Você me dá uma orientação básica, eu vou fazer. E aí a pessoa te dá aquela orientação, você começa a fazer, daqui a pouco você assim, fulano, você falou para mim que você nunca tinha feito isso. Olha só como você está dominando o negócio. Você está trabalhando, você está fazendo, como se você tem certeza que você nunca fez isso. Aí você diz assim, nessa vida nunca. Mas por que será que você está sendo bem sucedido? E por que será que você decidiu? Porque ou você, num desdobramento, um amigo espiritual chegou, vai lá, aceita, lembra? Você conhece isso. Ou você mesmo acessou o seu passado e você viu que você era capaz. Que apesar de você nunca ter olhado, visto aquilo, você era capaz, você sabia fazer. Então, você vai e faz. Porque se fosse assim,
Se não fosse, ou melhor, se não fosse assim, nós nunca faríamos nada sem, nunca estaríamos fazendo algo que nunca foi feito antes por nós. Nós só faríamos assim, não, eu só faço aquilo que eu já fiz. Quantas coisas nós já fizemos sem nunca, nessa encarnação, termos feito? Um exemplo, magistério. Magistério. Tem pessoas que são super tímidas, que não jamais falar em público, Deus me livre. Não dou para falar em público, sou tímida, sou isso aqui. Quando entra para o magistério e fica dentro de uma sala de aula, na frente de 30, 40 pessoas, se revela, se torna um grande orador, é alguém que fala como se você mexa. Gente, como é que eu tenho essa capacidade de dominar uma plateia de estudantes? Turmas de, às vezes, nível universitário, nível médio, com criança, e nunca fez aquilo. Lembrando que o curso do magistério não nos prepara para isso, não é? Alguém aqui, mesmo o tal do estágio, que muitas vezes nós nem fizemos, né? Porque a gente fez 1, 2 aulinhas lá assistindo, ou pediu o professor para assinar para a gente, porque não dava tempo para fazer, e você chegou, encarou, e você ficou 30 anos no magistério, dando aula, falando, né? E de repente você diz, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Por que você tem essa capacidade? Porque é uma lembrança intuitiva tua. Você já fez isso. Porque isso não é uma coisa que aparece assim, ó. Pá. Não é. Você começa a falar e você percebe que você tem um negócio. Você tem o dom para aquilo. Senão, todo mundo teria dom para ser professor. E a gente sabe que não tem. Não é verdade? Não é qualquer um que pode. E a gente até percebe o seguinte: tem professores por segmentos. Tem o professor que não tem a mínima condição de trabalhar com uma turma de 6 anos a 10 anos. Se ele pegar uma turma de 6 a 10 anos, ele desmancha, ele congela. Agora, dá para ele uma turma de 14 a 18. Ele domina. Tem outros que são muito bons professores universitários, mas coloca numa turma de ensino médio, ele não consegue. Ele não consegue. E tem aquele que pega uma turma de 40 crianças, que para muita gente parece uma loucura, porque você trabalhar com 40 adultos é uma coisa. Agora você pega 40 crianças com com aquela energia, não é? A gente sabe que é uma criança. Conseguir atrair atenção. Eu considero, eu digo mesmo, eu costumo dizer assim, para mim todo professor, seja universitário, ele tinha que ter o curso normal. Porque quem domina uma turma de 40 crianças, nessa faixa etária de 7, 10 anos, 6 anos, 5 anos, faz qualquer coisa na vida. Não é? E você é aquela turma, aquelas crianças que querem pular e você conseguir conversar com elas, mantê-las calmas, desenvolvendo aquelas atividades. Gente, isso é uma arte. Eu considero uma arte que uma capacidade, para mim, extraordinária que a criatura tem, sem matar nenhuma delas, durante os 30 anos, não é verdade? Porque às vezes a mãe em casa está com 2, aí vem férias. Ou então tem uma greve, qualquer coisa. Meu Deus,
Deus, eu não aguento mais essas crianças dentro de casa. Não é assim a mãe, muitas vezes? Pelo amor de Deus. Ai, essa paralisação, eu não aguento, tem que mandar essas crianças para a escola, pelo amor de Deus. E você está ali 5 dias por semana, durante 4 horas e meia ou 8 horas, com aquele grupo de 40, sai 40, entra mais 40, e você está ali dando a tua tranquilamente. Vai para casa e volta, e continua trabalhando em casa, é lógico, né? E no outro dia você volta, e quando tira as férias, acaba. Aí já no meio das férias, você diz assim: ai, eu já estou doida para voltar para a escola. Não é assim? Pessoal, você está maluca? Né? Mal tá terminando, às vezes 30, 40 dias, você diz: ai, eu já estou doida para voltar para a escola. Você sente falta daquilo, não é? Ai, eu tô doida, já tô doida, não aguento mais ficar em casa. Tô doida para voltar para o trabalho, para voltar para a escola. É uma coisa. Tem gente que se aposenta e se vem com a escola quase todos os dias. Aí vai para a escola. Porque, ai, não, porque eu sinto falta. Aí inventa um outro trabalho onde vai para a escola. Por quê? Porque você tem essa experiência. De onde você veio isso? São as lembranças. Você já trabalhou de alguma forma com isso. Para você poder ter esse, sabe, esse jeito de você, pela primeira vez, entrar e começar. Logicamente que no início tem uma. Mas ali há 1, 2, 3 meses, você. Tem gente que não, que vai embora, pede as contas e vai embora. E você fica lá 30, 35 anos, entendeu? Perde a data de aposentadoria, como eu perdi. Quando eu me aposentei, já era para eu ter me aposentado há 2 anos. Aí que eu fui ver, e já era para ter se aposentado há 2 anos. E você vai trabalhando ali. Então, é o que ele está falando aqui, né? Olha a questão 626. Vamos olhar 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Né? As leis divinas e naturais, como ele diz, estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, onde as leis divinas são escritas? Na questão 621 diz, está lá, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? O homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Elas sempre estiveram escritas na nossa consciência. Toda vez, né, que nós desejamos conhecê-las, nós a encontramos, porque elas estão em nós. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, os princípios das leis divinas sempre estiveram conosco, mas muitas vezes nós não conseguimos ter essa ideia completa, né, verdadeira como ela é. Por quê? Porque a nossa ignorância, a nossa superstição impedia que a gente visualizasse isso de forma integral. Você quer ver uma coisa? Eu recebi um texto essa semana, foi até o meu marido que passou para mim. Eu li só um pedaço. Eu vou ler o restante e pelo que eu li, eu concordei. Mas eu não li o texto todo, por isso que eu não passei para você. Eu vou ler, vou analisar, vou passar para vocês. Esse texto é de um escritor espírita, e ele fala sobre
o comportamento do cidadão espírita perante o momento em que estamos vivendo. Então, pelo que eu entendi na parte que eu já li do texto, que o texto não é muito pequeno, ele fala o seguinte: você conhece a lei divina e a lei natural, você conhece as leis do Senhor, porque elas estão na nossa consciência. Mas nós estamos percebendo e ele só trata dos espíritos, que alguns companheiros espíritas estão agindo de forma contrária à lei, como a lei preconiza. Por que isso? Se você conhece a lei, porque a lei do Senhor diz: não roubarás, não matarás, você não deve insurgir-se contra a lei do seu país, não é? Você não deve se insurgir contra a lei do seu país. Você, caso tenha algum protesto a fazer, se você não concorda com aquilo que está acontecendo, você tem meios perante a justiça para você fazer a sua reclamação. Ah, mas a lei demora, mas a lei não... Por que será? A culpa é nossa. Quem elegeu aqueles que elaboram as leis? Não fomos nós? E todo país tem o seu congresso, os seus congressistas. Os Estados Unidos ontem, né? Teve eleição lá para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Como todo país democrático tem, onde o povo manifesta a sua opinião. Então, os nossos representantes são um reflexo do nosso pensamento. A maioria deles. E cada um tem a lei que merece. Na verdade, tem a lei que merece. Então, se a lei diz, haja assim, você tem que agir de acordo com a lei. Eu não posso protestar contra a lei atirando pedra. Né? Eu não posso protestar contra a lei dando tiro na autoridade. Eu não posso protestar contra a lei atrapalhando a vida do outro. Existe uma lei. Porque se a gente não seguir a lei do nosso país, voltamos aos tempos de barbárie. Não é? Voltamos aos tempos de barbárie. Então, não dá para ser assim. Então, ele vai conversar sobre isso. Sobre nós espíritas, que não interessa às outras pessoas, que sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. E o Senhor não nos convida à violência, não nos convida a agir contra a lei de forma violenta. Lembra quando Jesus está para ser preso e Pedro comete aquele ato insano de querer arrancar a orelha lá? Jesus fala o quê? E depois também, acho que é com Pilatos, ele diz: você acha que se eu quisesse, que se eu chamasse, eu não teria legiões de anjos aqui para me salvar? Mas eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai. Seguindo aquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. Ele tinha meios para se rebelar contra aquilo. Mas que mensagem ele deixaria? Não é? Se ele, de repente, chutasse o tabuleiro.
e matasse todos os soldados que estão ali, porque teria que fazer isso para poder se libertar e fugir. Mas ele está lá, quinto mandamento, não matarás. Então ele obedeceu à lei. Assim também foi com Sócrates. Estava preso. Determinaram que ele deveria morrer. E sugeriram a ele o quê? Foge. Ele disse, por quê? Eu não estou preso. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sou culpado. Se eles querem me matar, se a lei manda, que se faça o que a lei mandou. Mas eu não preciso agir dessa forma violenta. Entendeu? Eu vou ler o texto todo e depois eu vou passar por... Muito interessante. Porque nós sabemos o que temos que fazer. Mas muitas vezes, pelos nossos interesses materiais, para não querer perder a posição, para não querer dividir mais, né? Ou dividir tanto, a gente finge que não vê a lei de Deus que manda fazer isso. Agir assim, né? De acordo com a lei. Então é muito interessante isso. Vamos pegar aí o livro Consolador, na questão 122, que diz assim: o meio ambiente, que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E Emmanuel responde: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero. Qual é a questão, Rose? 122 do livro Consolador de Emmanuel. 122. Xavier. Então, a pergunta: que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Emmanuel responde: o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, o estudo perseverante, com esforço sincero e meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Por quê? Porque se você tem aquele estudo perseverante, se você mostra esforço naquilo que você está fazendo e tem sempre uma meditação sadia, você atrai para perto de você quem? Os bons espíritos, os amigos que vão nos ajudar, entendeu? E isso vai levar ao desenvolvimento da nossa intuição, porque conforme você vai evoluindo nesse campo, você vai ampliando essa capacidade de acessar essa sua lembrança ancestral. Você vai ampliando a sua capacidade de estar em contato com essas energias mais elevadas, mais purificadas. E aí seu campo de abrangência vai se dilatando também. Então, isso vai ampliar a sua intuição também. Eu trouxe aqui um texto para a gente ainda tratando dessa questão da intuição. Deixa eu pegar ele aqui. Muito interessante. Minha área de trabalho está cheia de matéria aqui. É do Vladimir Sanches, do livro A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, no capítulo 5. A influência dos pensamentos alheios no nosso dia a dia, a intuição. E ele diz assim: inspiração, ele começa falando sobre a inspiração, é o processo pelo qual se forma uma ideia ou ação na mente de um espírito, quer dizer, nós somos espíritos, por meio de um impulso externo, que provoca a reunião de fatos ou informações que se encontravam
dispersos e que dão origem a um novo enfoque, o que leva um certo tempo, tá? Então, você de repente recebe um impulso externo. Esse impulso externo vai agir na sua mente e vai provocar a reunião de fatos que estão na nossa mente, mas que se encontram em estado disperso. Quando nós estudamos, quinta-feira passada, o livro Diversidade dos Carismas, nós vimos isso, que muitas vezes os conhecimentos, quando estão armazenados na nossa mente, eles não estão armazenados em forma cronológica. Eles estão ali, muitas vezes de forma dispersa. Tanto é que quando a Regina começa a acessar lembranças, às vezes vem uma lembrança de 1500 e pouco, daqui a pouco vem uma de 1800, daqui a pouco vem uma de 2000 antes de Cristo. Essas lembranças não vão surgindo na cabeça dela de forma cronológica, certinho. A mais antiga do Egito, depois a menos antiga, depois período do Cristo, depois período medieval. Não, elas vão aparecendo assim. Cabe a ela, como disse o nosso irmão Hermínio, organizar o quebra-cabeça, para ela entender a ordem dos fatos. É você que vai organizando essas ideias, porque elas estão ali dispersas. Quando você tem uma inspiração, uma ação externa age sobre você e vai provocar, dependendo do tema, ele vai buscar na sua mente fatos relacionados àquilo, vamos dizer assim, aquela ideia tema, mas esses fatos podem estar organizados na sua cabeça de forma dispersas. E ele vai organizando esses fatos. Pega um aqui, pega outro lá, e vai organizando até você ter vamos usar um exemplo, o texto montado, até o quebra-cabeça está montado. Depois, isso aí vai passar pelo teu crivo da razão, pelo teu raciocínio, para ver se aquilo é possível, não é possível. Isso leva um certo tempo. Uma inspiração, para ser totalmente aceita, ela leva um certo tempo. Intuição é o processo pelo qual se forma uma nova ideia ou ação atual na mente de um espírito de maneira clara e imediata, sem a necessidade de juntar fatos e informações já existentes. A intuição é geralmente caracterizada como pressentimento, pela rapidez com que se instala na mente do espírito. É como se ela já viesse pronta. E essa rapidez, muitas vezes, vai trazer problemas para a gente. Assim, enquanto pela intuição a informação já vem contida na onda pensamento em proposição clara, embora de forma sucinta e imediata, pela inspiração ela chega como ideia tipo ou formas de pensamento que precisa acionar informações já existentes e arquivadas para ser expandida em nível de melhor compreensão ou percepção, tornando-se processo mais lento. As ações chamadas intuitivas podem sofrer análise crítica das faculdades de razão, discernimento, consciência. Mas, geralmente, porque a da inspiração passa por essa análise. A intuitiva até pode passar, mas geralmente essa análise ocorre a posteriori, depois, né? Depois que o espírito toma ciência do ato que praticou. Então, quando vê uma intuição, normalmente você age. Depois é que você vai analisar. E às vezes dá problema. Porque como ela vem pronta, você aceita ou não aceita? E vamos dizer, essa análise crítica do ato, da ideia, você normalmente só vai fazer
depois que o ato foi praticado. Se ocorrem mais erros que acertos nas tomadas de decisões intuitivas, a análise crítica efetuada a posteriori pode se tornar um freio inibidor para a sua livre manifestação. É que o espírito começa a se prevenir contra a sua atuação intuitiva, aí tornando-se mais lento na concretização de seus atos e ideias, dando tempo para que as faculdades razão, discernimento e consciência passem a analisar a informação com enfoque crítico. Mas assim agindo, o espírito deixa de ser intuitivo para se tornar racional. Porque como ela vem, como nós falamos aqui, né? Como ela vem, a informação já vem contida na onda pensamento, em proposição clara, tá? Embora sucinta e imediata, você muitas vezes aceita aquela ideia e age baseado nela. Você não para, vem aquela intuição, você diz assim, vou analisar. Peraí, eu acho que não, eu acho que sim. Na intuição, não. Na intuição, você diz, ó, tô com a intuição, eu vou fazer assim. Depois do ato praticado, é que você diz assim, ih, caramba, eu fui ali, ó, e me dei mal. Não era para ter feito isso. Ou então você diz, caramba, acertei na mosca. Então, a tua análise crítica, normalmente da intuição, ela é feita depois do ato praticado. Como na maioria das vezes a gente quebra a cara, você começa a ficar, como diz o outro, né? Gato escaldado. Você diz, não. Eu vou começar. Vamos pensar melhor nesse caso. E aí, você começa a frear essa intuição. Por quê? Porque você começa a se prevenir contra a sua atuação intuitiva. E aí você vai se tornando o quê? Mais lento, né? Na concretização dos seus atos. Por quê? Porque vem aquela ideia, você diz, não, vamos pensar melhor, pensa aqui, pensa ali, pensa ali. Você começa a usar as faculdades da razão, do discernimento e consciência. E aí você começa a deixar de lado a intuição. Você passa a analisar as coisas com enfoque mais crítico. E aí o homem, normalmente o homem, nós já estudamos isso até na doutrina, quando o homem vai progredindo, vai se desenvolvendo, ele vai deixando de ser um ser intuitivo para ser um ser mais racional. Então, os homens, né, mais primitivos viviam mais da intuição. Nós, com o progresso, né, nós vamos deixando a intuição de lado, porque muitas vezes a intuição causa acidentes, e a gente começa a pensar mais. E aí a gente vai deixando a intuição de lado e vai se tornando um ser mais racional. Tudo que vem ideia, a gente para pensar. E com isso a intuição vai perdendo a sua força em nós. E ele é uma coisa muito boa, a intuição. Só que, conforme a experiência vem mandando, você para o quê? Não, já fiz. Você diz, a gente diz assim, já fiz muita besteira por impulso. Não é? A gente fala muito isso, já fiz muita besteira por impulso. Eu era muito impulsiva, ou eu era muito impulsivo, mas eu quebrei tanta cara que agora eu paro para pensar 1, 2, 3, 4, 5. Porque você começa a racionalizar mais e o homem vai deixando essa intuição de lado, não vai se baseando tanto nela, vai começando a usar a crítica, a razão, o discernimento. Então ele vai tendo, a gente até vê isso às vezes em situações que são até visando a prática da caridade. Às vezes ele diz, fulana, aí a pessoa assim, não, vou pensar. Até numa coisa, para coisas boas,
que você tem aqui até, não, eu vou fazer, mas aí você para. Ah, não sei, será que vai me tomar muitas horas? Será que isso... Aí você começa a racionalizar e às vezes você perde grandes oportunidades também. Será que eu vou ter que sair muito de casa? Será que eu vou gastar muito para fazer isso? Aí você começa, entendeu? E deixa de fazer algumas coisas que às vezes vêm e são boas. Mas você, com medo de errar, você começa a parar para pensar muito. E aí, às vezes, você perde até uma oportunidade. Então, eu achei muito interessante esse texto do Vladimir Sanches. Vamos voltar aqui ao nosso livro? Quando Emmanuel diz assim, cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários. Então, foi o que ele disse antes, né? Se nós começarmos a trabalhar, né, com vontade, foi no livro Consolador, com perseverança, né, estudando e nos esforçando, nós iremos alargar o círculo das nossas capacidades espirituais, de tal maneira que, como recompensa a nossa perseverança, nós podemos alcançar sublimes verdades do mundo invisível sem a ajuda até dos amigos espirituais. Você vai pegando o jeito, a prática, a tua mente vai se expandindo, você vai conseguindo alcançar certos níveis, né? Certas faixas de frequência sozinho, porque você vai trabalhando essa tua capacidade, as tuas energias, né? Tanto que esse item 7.4, Emmanuel diz assim, faz-se mister em vossos tempos, quer dizer, nos tempos que vivemos agora, que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente, para que você não fique tão dependente da espiritualidade. Aí ele diz aqui, o que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente. E o homem terá então nascido para uma vida melhor. Foi o que Jesus falou para a gente. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Se vocês trabalharem essas energias espirituais que vocês trazem dentro de vocês, vocês poderão aumentar o estado espiritual, o poder vibratório da mente de vocês. E vocês poderão entrar em contato com os espíritos de alta envergadura. Vocês poderão alcançar faixas vibratórias muito mais elevadas, mesmo ainda estando encarnados. Porque, como ele diz aqui, o homem terá então nascido para uma vida melhor. Cabe a nós fazer esse trabalho, desse exercício mental espiritual, meditando, estudando, nos esforçando, buscando mudar o nosso padrão vibratório, entendeu? É um exercício individual. Porque até então, a gente fica muito assim na dependência dos amigos espirituais, para quase, vamos dizer assim, nos levar pela mão. Mas nós podemos fazer isso. Jesus disse isso para a gente. Não quer dizer que eu vá desprezar a ajuda da espiritualidade amiga, mas eu posso não mais depender tanto deles. É isso que eles querem. Porque lá, como nós já estudamos, quando o homem não tinha consciência de si mesmo, o que o Senhor fazia? Ele, vamos dizer assim, provia as nossas inexperiências, não é? Nós estudamos isso no livro Estudo Livros Espíritos.
Ele completava, ele nos dava o que nós não tínhamos. Mas conforme a nossa inteligência foi se desenvolvendo, nós fomos adquirindo o livre-arbítrio, nós passamos a poder fazer escolhas mais seguras. E, logicamente, as consequências são nossa responsabilidade. E os espíritos amigos foram soltando a nossa mão para que a gente caminhasse. E a gente pode continuar fazendo isso, para depender menos dessa espiritualidade amiga. Para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe esse livro aqui, muito bom, gente, eu gosto muito dele. Evangelho Puro, Puro Evangelho, tá? Na Direção do Infinito, de Martins Peralva. Evangelho Puro, Puro Evangelho, na Direção do Infinito. Martins Peralva. E aqui, o Martins Peralva, ele vai trazer, tem um capítulo aqui, que ele fala sobre vigilância e preparação. Eu peguei uns trechinhos onde ele diz assim, é um versículo que traz uma palavra de Jesus. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Jesus. O mestre, diz Martins Peralva, foi incansável no alertar os homens para o cumprimento de seus deveres. Em várias passagens evangélicas, vemo-lo a conclamar às criaturas a prudência e a vigilância, acentuando que ninguém saberá o dia exato, nem a hora em que, perante o tribunal da própria consciência, avaliará na alegria ou no sofrimento o mérito ou demérito das próprias ações. Então, quando a gente desencarnar, não vai ter o homem lá com o livro preto na mão, debaixo do braço. Lembra? O homem do livro preto? E nem vai haver um tribunal onde Deus vai estar lá sentado nos julgando. O único tribunal que nós vamos encontrar é o da nossa própria consciência. O nosso problema, diz Martins Peralva, se resume na preparação constante, na vigilância que não desanima, não transige, não dá apoio ao mal. É bem dentro daquele texto que eu falei para vocês que eu estou lendo e estou analisando. O momento que seremos convocados a novas experiências, noutros setores do aprendizado, além da esfera carnal, é para nós desconhecido. A nossa posição em face disso deve ser a das virgens prudentes, que souberam preservar o óleo para as suas lamparinas. Vigiar significa honrar os preceitos da Boa Nova. Vigiar significa seguir a lei do Senhor. Elegendo-os na medida de nossos recursos por direção e roteiro para os nossos passos. Quer dizer, vigiar significa buscar seguir os ensinos do Senhor, elegendo-os na medida de nossos recursos. Como é que eu os entendo? Eu, Rose, no nível evolutivo que me encontro, eu entendo assim. Dr. Bezerra de Menezes vai entender de forma bem diferente que eu. Mas eu estou sendo honesta e sincera com o que eu entendo já. E a minha consciência vai me avaliar aí. Você está agindo de acordo com o que você já compreende. Mas você compreende, alguém viria e diria, mas você compreende só 40%. Mas eu não vou ser julgada pelo que eu ainda não tenho capacidade de compreender. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, vigiar significa honrar os preceitos da Boa Nova, elegendo esses preceitos na medida de nossos recursos, por direção e roteiro para os nossos passos. Então, dentro do que eu acredito, dentro do que eu sei, dentro do que eu sou capaz, eu estou fazendo o máximo esforço? Estou. Então, tá tudo bem. Amanhã, você vai poder fazer mais.
Mas hoje não vão te pedir o além que você não tem capacidade de dar. Aí ele diz aqui ainda: a vigilância aconselhada por Jesus, em palavras tão firmes e incisivas, constitui precioso ensinamento para o nosso espírito, ainda propenso aos grandes descuidos, uma vez que é orando, vigiando e operando no bem que elevaremos a mente a planos superiores. Foi aquilo que nós falamos aqui no livro do Emmanuel. E eu posso, sozinha, já fazer esse esforço de me elevar, de entrar em contato com a espiritualidade maior, de estar mais tempo nessa faixa de frequência mais elevada. Nós já temos esses recursos, entendeu? Então, é o que ele diz aqui. A vigilância aconselhada por Jesus, em palavras, porque Jesus, toda vez que falou sobre vigilância, ele falou de forma muito firme e incisiva. Constitui precioso ensinamento para o nosso espírito, ainda propenso aos grandes descuidos, uma vez que é orando, vigiando e operando no bem que levaremos a mente a planos superiores, embora permaneçam os nossos pés ainda arraigados ao solo terrestre, na reparação de karmas delituosos. Então eu já posso elevar minha mente a planos mais altos, mesmo eu ainda estando aqui encarnada e buscando reparar o meu pretérito. Não é porque eu sou um espírito inferior, não é porque eu sou um espírito que estou ainda resgatando erros do passado, que eu não posso me lançar ao alto. Eu posso sim, mesmo ainda estando aqui. Entendeu? Porque às vezes a pessoa diz: eu não posso, eu sou um espírito ainda cheio de culpas. Não é verdade. Nós podemos sim, nós podemos voar. Já podemos voar, mesmo ainda estando aqui encarnados. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Quando nós estudamos a intuição, eu não sei, a intuição é a conexão também que a gente tem com, por exemplo, o eu superior. Você se conecta à recepção de informações do teu íntimo mais elevado, do superconsciente, é pela intuição, não é? Sim, sim. Então, eu acho que a intuição ela precisa ser desenvolvida. Eu não sei se eu compreendi como você colocou em que a intuição, porque a razão ela é necessária, o filtro da razão vai dar a condição de você avaliar. Agora, a intuição ela tem que ser a maior possível, não é? A intuição, ela chega à sua mente, já praticamente a ideia é quase pronta. Sim, mas aí, por exemplo, tem momentos, caso pessoal meu, tinha momentos da minha vida que eu não tinha uma intuição que eu tenho hoje. Você desenvolve essa percepção, né? Conforme você vai refletindo, meditando, trabalhando. Isso. E quanto mais você puder dar margem a essa intuição atuar, é melhor, não é? Depende da tua segurança. Porque eu acho que chegou um momento que eu entendi que você citou a intuição como se fosse impulso. As questões do subconsciente vêm como impulso, mas as questões do superconsciente, do nosso eu divino, do nosso eu superior, ela vem da intuição. Então, são coisas assim distintas. O subconsciente que está lá, nossas mazelas lá, de repente vem
aquilo de dentro. Mas, às vezes, uma intuição muito elevada também vem de dentro. Saber o que é intuição e o que é inspiração. Aí você tem Não, que saber o que é intuição. não, peraí. Inspiração é quando tem uma coisa... Intuição, ela vem de você, se conforme você vai evoluindo, essa intuição, ela vem mais, vamos dizer assim, mais purificada, ela não vem tão ligada a tuas questões ainda muito terra a terra. Esse é o problema. Quando nós ainda somos pessoas muito ligadas às questões materiais, as nossas intuições também não são intuições, vamos dizer assim, elevadas, entendeu? Daí, muitas vezes, a gente quebra a cara. Conforme a gente vai evoluindo, essas intuições vão se purificando, vão se elevando também. Então, é assim, quando a gente quebra a cara, são intuições frutos do nosso subconsciente, daquilo que já vivemos, acumulamos, tendências, impulsos, está lá. Vem, e aí você tem que usar a razão para você dar limite. Mas, às vezes, o que eu estou me referindo que a intuição, às vezes, não é do subconsciente, daquilo que tu armazenou de experiências, né, de tendências, impulsos, é coisa muito maior. Às vezes você consegue... A espiritualidade também trabalha conosco em relação à intuição. Ela não só trabalha em relação à inspiração, também na intuição. Os espíritos amigos, né, eles também trabalham em relação à intuição, porque muita gente acha que a inspiração vem de fora e a intuição vem de dentro e que nenhuma delas que a intuição não está relacionada com os espíritos. Ela também está relacionada com os espíritos. A nossa intuição também está amparada, também os espíritos nos ajudam na nossa intuição. Porque tem gente que acha assim, inspiração vem de fora. Alguém me inspira. Intuição vem de dentro, não tem nada a ver com a espiritualidade. Tem também. A intuição também tem a ver com os espíritos amigos. Vamos pegar uma aula para a gente trabalhar isso melhor, porque a gente também está passando o nosso horário agora, que tem irradiação, para a gente trabalhar mais isso, para a gente compreender melhor isso, porque fica muito essa ideia. Inspiração vem de fora, intuição vem de dentro, a inspiração é provocada pelo externo, pelo espírito que vem e me inspira, e a intuição não. A intuição também, ela também tem a mão da espiritualidade na intuição. Tá? Então, vamos marcar, vou ver um texto para a gente dar continuidade a isso na próxima aula, para a gente esclarecer um pouquinho melhor esse ponto, tá legal? Porque está chegando o nosso horário e a gente tem um trabalho para ser feito à frente. Mas eu vou procurar isso para a gente trabalhar melhor isso, para a gente ter uma melhor compreensão dessa intuição, do que ela seja. Tá legal, Alberto? Tá beleza, tá joia. Porque é uma coisa que a gente precisa estudar, precisa compreender um pouco melhor, sim. Todos nós precisamos, porque é uma coisa que às vezes confunde a nossa cabeça mesmo. Então, nós vamos encerrar aqui nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece. Iraci, por favor. Nesse momento que estamos encerrando os estudos da tarde de hoje, nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, agradecemos ao nosso mestre amado por mais essa oportunidade. Agradecemos aos nossos anjos guardiães que estão sempre nos intuindo nas coisas que nós fazemos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Na maioria das vezes vem a intuição para fazermos o certo e vamos agradecendo por todos esses momentos abençoados na nossa caminhada. Obrigada, mestre amado, por mais essa oportunidade e que o nosso Pai, nosso Criador, que está acima de todos nós, nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, e a toda a espiritualidade amiga que está sempre a nos proteger. Obrigada, Senhor, e obrigada a todos. Graças a Deus. Fica conosco, nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para... Nosso estudo. Amanhã estaremos de volta às 16 horas, tá?
Denise, quando terminar a irradiação, você liga para mim, que eu queria falar com você. Tá bom. Um beijão, gente. O Jorge chegou. Um beijo a todos. Tchau, até amanhã. Um abraço aí na Carmen. Tchau, gente.